A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para a GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. A Só Peças está há 27 anos no mercado, atuando no segmento de bikes, motos e veículos automotivos, passando para você, cliente, o melhor em qualidade, confiabilidade e principalmente atendendo você de uma maneira especial. Nosso compromisso vai além das vendas. Queremos que você tenha uma experiência diferenciada aqui na loja Só Peças. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades, sempre com aquele atendimento próximo e especializado, que só quem está no mercado desde 1997 pode oferecer. Venha nos conhecer e descobrir o diferencial que só a Só Peça tem. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal DEICO. Uma história de lutas em defesa da classe docente. Somos quem somos, porque somos todos nós. Fala, gente! Trazendo aqui uma novidade para você que pensou que não tinha mais solução. Você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, artrite, artrose, esporão, diretamente aqui, ó, tecnologia nova, desinflamar, a máquina que vai desinflamar você, tá? Tem esse laser, né, para coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, fibromialgia. Tem também o laser para você que sofre de endometriose, mioma e pólipo, também como corrimento vaginal recorrente. E você que sofre de intestino preso e hemorroida, nós também temos o tratamento a laser fototerapia, certo? Desinflamar para você que achou que não tinha solução, agora tem. Icó e toda a região. Olá você, muito boa noite. São 8 horas e nós estamos iniciando o nosso programa Saúde e Você em Foco. Lembrando a você que meu nome é Edilândio Angelim, sou naturopata clínico funcional, sou psicanalista, neuropsico e master coach. Então, o que nós trabalhamos aqui
é saúde e saúde de forma integral, desde a sua saúde física, emocional e espiritual e até mesmo a financeira, que é o tema, né, dos nossos últimos programas, que é uma série que a gente montou sobre saúde financeira. E aí tudo aquilo que envolve a sua vida e que pode naturalmente atrapalhar a tua condição natural é voltado para a saúde. E a Organização Mundial da Saúde coloca inúmeros fatores que atingem não só a sua saúde física, que é o que as pessoas mais acreditam que é a mensurável, mas na realidade não. Todos os fatores que mexem com a condição do homem é entendido como processo de saúde, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade às nossas apresentações anteriores. No final, afinal de contas, você sabe que a gente sempre faz uma revisão rápida para você entender os programas anteriores e dar continuidade. E hoje nós temos um tema extremamente especial, porque vai falar justamente de relacionamento. E aí nós temos dois fatores, que é o fator do relacionamento entre duas pessoas e o fator financeiro. E aí nós vamos aqui rapidamente acelerar para você ter acesso aos nossos conteúdos anteriores. Nós convidamos você a entrar no nosso canal, né, da TV Princesa do Vale, e ver os nossos conteúdos já dos programas anteriores, tanto os que falam sobre saúde física, emocional. Nós temos muitos programas aí para você degustar e perceber que a saúde é algo extremamente importante e altamente necessário para você ter uma vida equilibrada, ok? Então, o nosso tema de hoje, ele fala sobre os fatores e problemas financeiros. E nós apresentamos para você esses itens, que é a falta de conhecimento, falta de planejamento, desorganização e com impulsividade, sobre distúrbios emocionais. Quais são os principais impactos? Você vai lembrar que nós falamos sobre o impacto pessoal, o impacto familiar, que nós estamos dando os detalhes de cada um deles, o social, o profissional e o espiritual. Avançando aqui, nós temos também os impactos pessoais, que foi o primeiro que a gente apresentou, que seriam os estresses crônicos e ansiedade, a depressão, distúrbio de sono, doenças cardiovasculares, obesidade e problemas alimentares e desnutrição. E aí, se você achar estranho esses temas ligados à questão financeira, assiste o programa, os programas anteriores, né? Porque não foram mais, acho que foram uns 4, não foi, JP? Foram 3, esse é o nosso quarto, tem mais um. Então a gente vai fechar mais ou menos em 5 programas só falando sobre saúde e finanças. E aí você pode achar estranho, estresse crônico, distúrbio de sono, desnutrição. O que isso tem a ver com saúde e finanças? Tudo a ver. Assiste o programa anterior e você vai descobrir legal. O 7 é os problemas gastrointestinais. Todo indivíduo que passa por questões de pesos financeiros, ele tem redução de serotonina, até porque quando falta grana, a gente entra em colapso emocional, nervoso e etc. Vamos ver os impactos na família. Foi o último que a gente apresentou, que é propensão ao déficit de atenção, hiperatividade, sobrecarga emocional, atraso do ponto de vista escolar, tendência a ter depressão gestacional, obsessão, né, muito voltado para aquela coisa dos gastos excessivos, que são as obsessões, falta de responsabilidade financeira e impulsividade. E essa separação matrimonial, que é o tema central de hoje, que chega a 57%, ou seja, nós temos aí um número maior do que 50% dos casamentos, né, desfeitos em função justamente de problemas financeiros. E hoje eu vou detalhar para você cada um deles. Nós temos aqui o impacto no casamento, nosso tema central de hoje. E aí eu queria que você focasse bastante e de repente você está aí vendo e conhece algumas pessoas que precisam desse conteúdo, manda o link aí, certo? Um horário bom, o pessoal está em casa perdendo tempo com novela ou com outras coisas que a gente sabe que não vão levar a gente a lugar nenhum. É divertido, nada contra, mas se você tem algo que vai elevar a tua cultura, vai elevar o teu conhecimento,
sentar e ficar vendo histórias irreais e até meio disparitárias com a nossa cultura, né? Dependendo de onde você está agora, naturalmente é bem mais importante a gente entender, né, como nós podemos nos alinhar e organizar nossas vidas financeiras, ok? Então, o primeiro item que nós vamos analisar aqui, eu vou passar esses rapidamente, porque nós temos aqui o conteúdo mais detalhado. Então, eu vou dar cada um item para vocês, são em torno de 8 itens, onde nós vamos estar mostrando cada ponto que pode gerar, né, tanto esse estresse como essa tensão constante entre os casais, né? Nós sabemos que antes de casar, a maioria das pessoas elas não fazem uma avaliação pessoal. Em breve nós vamos estar falando sobre essa saúde matrimonial, né? Eu também lido com casais, tanto antes de casarem para fazer o levantamento de perfil e entender o quanto eles precisam se esmerilhar para poder ter um relacionamento alinhado, como também casais que estão juntos e querem melhorar o relacionamento, como casais que estão em crise e não querem se separar. Então a gente também faz esses acompanhamentos. Então nós vamos também falar em um dos nossos programas sobre esse alinhamento, né, nos relacionamentos. E hoje você vai ver o que mais causa separação, né, que é o impacto financeiro no casamento. Então esse estresse e essa tensão, ela já poderia ser prevenida se esse casal, antes de casar, buscasse esse conhecimento. E uma dica aqui, já que a gente está falando de relacionamento, as pessoas acham que namoro é abraçar, beijar e etc. Mas não. O namoro, ele impacta diretamente na condição do autoconhecimento e do conhecimento do outro. Quando você estabelece uma relação de um namoro onde o seu namorado ou a sua namorada não é o teu melhor amigo, a tendência é ou acabar antes do casamento ou quando casar vocês se separarem. E eu acho engraçado que às vezes a gente conversando com alguns jovens, eles têm a tendência de dizer: "Ah, não, namorar com fulano não, porque fulano é meu amigo". Gente, tem que namorar com o melhor amigo. Essa é a pessoa que você conhece, essa é a pessoa que você tem um relacionamento mais estreito, essa é a pessoa que você confia. Então, se o teu namorado não é teu amigo, tu torna ele amigo ou então sai de cena, porque ou você vai estragar a sua vida ou vai estragar a vida dele. Mas tem que ser amigo e muito, muito amigo, a um grau de confiança extrema, porque é uma divisão de vida que vai acontecer entre ali duas pessoas. Então, é esse estresse, essa tensão, que ele se torna constante quando o problema é financeiro. Vamos avançar aqui, mais um slide. O outro ponto aqui é os conflitos e desentendimentos. Nós vamos mostrar todos os itens que vão coincidir, né? Vão estar aí juntos com esses itens que você está vendo na tela. O outro é desconfiança e ressentimento. O que causa, né, a condição financeira no relacionamento onde vai gerar essa desconfiança e o ressentimento? O outro ponto é isolamento social. Isso aí está ligado à diferença entre o que o marido ganha, o que a esposa ganha, né, o padrão comportamental, se ele é machista, se ela é feminista, né? E quando o homem é machista, ele não quer que a mulher trabalhe, ele não quer que ela tenha a sua própria renda, né? Já no feminismo, a mulher ela tenta se sobrepor. E aí é por isso que eu sou contra machismo e sou contra feminismo. Eu acho que o ser humano ele tem que ter uma linha de respeito, né? Nem do homem achar que é superior e nem da mulher também colocar-se como superior. Então, o grau de equilíbrio num relacionamento, ele precisa existir. Às vezes o homem ganha mais que a mulher e aí ele oprime. Às vezes a mulher ganha mais que o homem e o homem, por não ter essa naturalidade, né, de saber que existe essa condição da mulher ganhar mais que ele se sente minorizado e aí entra em conflito pessoal e essas crises elas acontecem. E esse isolamento social também pode acontecer, né? Eu conheci casos de mulheres médicas e os maridos não tinham, né, não dirigia Uber e tal. E aí, em alguns eventos sociais, ele não ia porque ele se achava menor, onde naquele grupo onde a esposa ia se apresentar, eram só pessoas de níveis mais elevados, e ele se sentia, né, menor, coisa que eu acho uma extrema
tolice, né? Ninguém é menor pelo tipo de trabalho que tem, ninguém é menor pela cor, ninguém é menor por nada nessa vida. O que te torna menor é justamente a tua consciência. O que que você tem dentro de você que te torna inferior às pessoas? Só isso, mas nada que você faz, né, do teu trabalho, da tua vida, te torna menor. Então é muito mais voltado para grau de consciência, que é tema também de um próximo programa onde a gente vai lidar com esses níveis de consciência e entendimento de que a importância do que você faz se conecta com o nível de consciência que você tem, certo? Não é o teu trabalho que te torna menor do que ninguém. Muito pelo contrário. O outro é o impacto na intimidade e na comunicação, né? Então, o casal, ele tem um grau de intimidade voltado mais por uma condição socioeconômica. E, às vezes, isso atrapalha nos seus relacionamentos. Então, algumas brigas atrapalham essa comunicação e essa intimidade. Desequilíbrio de poder. Acabei de dar um toque aqui, a gente vai entrar nos detalhes, que é justamente quando um se sente maior que o outro, seja porque ganha mais, principalmente por isso, ou porque se acha de alguma forma superior. Problema grave nos relacionamentos. Depois vem aqui. Pronto, nós vamos nos centrar aqui. Já acabou aqui, seria até o sexto. E aí a gente pensou que tinha mais um, mas não tinha, né? Então vamos dar continuidade aqui nos detalhes. Então vamos falar aqui sobre esses conflitos. O primeiro conflito que vai gerar estresse e tensão, né, no relacionamento conecta-se justamente com os gastos, né? E justamente quando esses gastos eles não são organizados. Então, existem mulheres que compram acima do que deveriam, né? Não analisam a questão do valor do cartão, o casal não tem uma planilha, não tem um alinhamento, e aí o que acontece? Acaba faltando no final para determinadas prioridades. Então, esse conflito nos gastos, né? Tanto maridos gastadores como mulheres gastadoras. Eu já tive a oportunidade de lidar com os dois tipos de casamento, né? Ou seja, aquele marido que gasta mais do que deveria e com coisas que não são edificantes para o relacionamento, e também mulheres que gastam mais. Então, isso gera conflito, e aí quando falta para o essencial, o que acontece? Naturalmente, na falta de algo necessário para o casal, um dos dois vai se sentir machucado, vai se sentir magoado, e é por isso que tem que ter esse controle, esse equilíbrio. O segundo ponto aqui seria acúmulo de dívidas. O casal precisa ter um aparato ali que dê para eles uma visão do que eles ganham e do que eles gastam. Então, na medida em que nós começamos a gastar acima do que deveríamos, aí vai lá e entra a questão dos empréstimos. Uma coisa que eu aconselho, e eu creio que no último programa a gente vai falar um pouco sobre isso, que eu vou ajudar vocês a entenderem como é que vocês mantêm um padrão, né, de vida equilibrado, mesmo, certo? Mesmo que o salário não seja muito alto. Então, o que acontece quando você pega uma dívida para pagar outra dívida? Você vai entrar pelo cano, porque todo valor que você pega para pagar uma dívida, ela vem com juros. Então, se você já vai pagar juros, negocia essa dívida, gente, certo? Senta o casal, organiza, pensa, vai lá. Se você não pode pagar, é melhor que você não pague e pague de acordo com o que você pode, do que você contrair uma dívida que em breve se torna impagável. E todo cidadão e toda cidadã que faz empréstimo para pagar dívida tem uma tendência terrível de nunca mais sair desse rolo compressor. O segundo item é dívidas acumuladas, ok? Essa condição dos empréstimos, tá bom? Vamos para o nosso terceiro item, falta de planejamento financeiro. O que é isso? Eu sou casado, né, já tenho, graças a Deus, 26 anos, e eu tenho uma planilha em comum com a minha esposa. Eu tenho os meus proventos, ela tem os dela, e nós temos ali o valor que juntos nós ganhamos. E nós temos nessa planilha, eu automatizo ela, inclusive até disse a vocês que
Se vocês curtirem e pedirem, a gente vai montar uma planilha específica para uma gestão financeira pessoal e a gente apresenta aqui, ensina como é que você usa e vai disponibilizar no nosso canal, ok? Então, você pode fazer a tua gestão financeira através disso. Então, como eu estava falando para você, então nós temos o valor junto e a cada pagamento e a cada saída esse valor vai diminuindo. E eu vou sabendo exatamente quanto eu tenho, quanto eu já gastei e também tem a previsão de gastos, porque eu sei que você sabe muito bem que nós temos um alinhamento onde nós sabemos quais são os valores fixos todos os meses. Então, eu sei quanto é que eu vou gastar com água, luz, telefone, certo? Então, são coisas que são fixas. Até o próprio combustível, que varia um pouco, mas a média que você faz, digamos, depois de 3 meses de uso com essa variação, você já sabe quanto em média você vai gastar. Então, se o casal tem esse perfil de estarem sentando para fazer essas análises, não tem risco de ter problemas nem desordem financeira. Então, na medida em que você vai fazendo o teu planejamento das coisas fixas e das variáveis, que são aquelas coisas que vão sendo utilizadas e compradas, como uma roupa que às vezes é 1 ou 2 vezes por ano. Então, tem sempre aquela coisa que não está no teu planejamento normal. Então, esses valores precisam estar organizados. Então, se a família não senta para fazer esse planejamento, né, vai dar ruim. Não tenha dúvidas disso. Um outro ponto que eu queria colocar também, ainda nesse orçamento familiar, é que eu acho a maior tolice do mundo um pai dar mesada para um filho, né? Aquele valor que a criança recebe sem saber por quê e nem para quê. Então, o que é que a gente aconselha para que a criança já comece a ter uma visão financeira? Que ele arrume o quarto dele, que ele arrume os seus brinquedos, que ele vá faça alguma coisa e no final ele tenha aquele retorno financeiro. Só, olha, esse mês sua mesada vai depender disso, disso, disso e disso. O que que nós temos hoje com a maioria dos jovens? E eu falo muito disso porque eu já trabalhei numa escola profissional durante 6 anos. Eu faço orientação vocacional para jovens, e aí o que que nós orientamos? É que esses jovens eles já comecem a pensar sobre o seu planejamento financeiro. E como a gente lida muito com jovens, nós temos percebido que eles não querem mais trabalhar, certo? A maioria dos nossos jovens, por ter uma condição e um acompanhamento familiar onde os pais não envolvem as crianças no seu planejamento financeiro, e eles levam aquela criança, apertam um botão lá no banco, sai o dinheiro, e eles não têm noção de como esse dinheiro, né, chega até o banco e até o bolso dos seus pais. Então, o que que nós enxergamos? É que se essa criança, na medida em que ela fosse crescendo, ela tivesse responsabilidades, em vez de uma mesada ou de valores aleatórios, elas tivessem premiações. Então, elas começam a valorizar o trabalho e elas começam a entender que, na medida em que elas produzem, elas ganham, né? Vou falar aqui de algo muito recente. Nós estamos agora, né, inclusive a gente vai dar uma pausa, que é justamente fazendo contratação para as empresas. E o que nós temos percebido é que até os 22, 23, 24 anos, chegando até quase 25, nós não estamos conseguindo pessoas, né, jovens, que queiram trabalhar e que queiram produzir. Isso é generalizado? Não. Óbvio que não. Mas eu quero dizer para você que o número de pessoas hoje que nós contratamos e por pouco tempo elas são demitidas é muito alto. Por quê? Porque elas não se adaptam a chegar no horário, em casa não tem isso, certo? Acordam a hora que quer, não tem um padrão de trabalho alinhado e direcionado. Então, por que que isso influencia no relacionamento, tanto financeiro familiar, como no relacionamento da família? Porque os nossos jovens não estão sendo educados para comprar e para gastar. São educados apenas para gastar, né? Por que que eu coloquei comprar e gastar? Porque a compra, ela envolve um sentimento de necessidade. Eu olho para aquilo e eu preciso. Se eu não preciso, eu não compro, né? Se é um desejo, eu só compro quando eu tiver o dinheiro de folga, né? Porque necessidade é prioridade. Então, digamos, eu tenho um telefone, não é o iPhone, mas é um telefone excelente. Então, o iPhone para mim é algo que eu só compro
com excedência de dinheiro. Eu não vou gastar dinheiro acima do que eu preciso para outras necessidades com algo que eu tenho, algo totalmente necessário para mim. Se eu fosse trabalhar com algumas coisas que o iPhone me favorecesse, naturalmente eu compraria. Por quê? Porque vai me dar dinheiro, eu não vou só gastar com ele. Essa é a visão de quem quer crescer financeiramente. Então, não tenho nada contra quem pega o seu dinheirinho suado, né, e joga fora com coisas que não são essenciais. Agora, se você tem dinheiro de folga, nenhum problema. Mas quando falta para o que você precisa, aí é problema e sério. E é por isso que a educação financeira é tão importante. A maioria dos nossos jovens hoje, eles querem o objeto que apareça, não é o objeto que seja útil. Essa é a condição natural. E aí é onde entra o problema familiar, né? O período que a gente acompanhou muitos jovens, a gente viu os pais enlouquecendo porque tinha que comprar o aparelho que o filho queria. E o pai não tem o aparelho, o melhor aparelho. Lá em casa sempre foi o contrário, o melhor aparelho sempre foi o meu, né? Eu comprava para o meu filho sempre, ele pegava o meu e eu comprava um melhor para mim, e aí assim sucessivamente. Nada contra que ele tenha, contanto que ele tenha o dinheiro dele para gastar do jeito que ele quiser. Mas o filho não pode exigir. E aí é onde entra conflitos familiares, né? Pais que cedem aos valores que os filhos querem, onde na realidade os valores que a família precisa é que vai manter essa unidade, é que vai manter esse equilíbrio. Então, se querem a organização familiar, não é só pai e mãe, é pai, mãe e filhos. Só reforçando, a criança que não tem responsabilidade a partir dos primeiros passos, ela tem uma tendência de ser esse jovem hoje que eu não consigo contratar porque não tem competência para absolutamente nada, certo? Nem responsabilidade com horário essa molecada está tendo, certo? Muito rara a exceção. Eu falo isso porque as melhores contratações que a gente faz hoje é acima de 25 anos, que são pessoas que já abriram a sua mente. Mas esses jovens que não abriram as suas mentes, a culpa não é deles. Infelizmente, é uma educação onde eles não veem junto à família as condições financeiras, né? Não vão fazer as compras entendendo o valor de cada produto. Então, esse é outro impacto violento na gestão financeira da família. Nosso próximo item aqui é desequilíbrio de poder, né? Que a gente tem aqui no item 6 e a gente vai dar uma esclarecida aqui. O que é esse desequilíbrio de poder financeiro entre o casal que naturalmente mexe com a estima ou com a relação, né, entre os dois, porque um ganha mais, outro ganha menos. Naturalmente, nós temos esse problema mais voltado quando a mulher ganha mais que o marido, né? Infelizmente, existe um padrão machista. Eu não teria problema nenhum que a minha mulher fosse milionária e eu ganhasse bem pouquinho. Teria problema, JP? Festa, rapaz. Eu ficava era triste quando eu saía para comer, que eu pagava sozinho a conta. Se ela quiser dividir comigo, eu não vejo problema nenhum, certo? Então, é esse nível de equilíbrio. Então, como eu estava falando para vocês, quando o homem se sente inferiorizado porque a mulher ganha mais, isso gera conflito financeiro. E outro detalhe também que é muito importante, aquele marido que ganha, né, sozinho e a esposa, ela não tem uma fonte de renda, eu acho triste que esse marido ele não tenha ali um valor que ele dê para aquela esposa para ela ter as suas necessidades supridas sem ter que estar pedindo para o marido. Certo? Então, todo marido coerente e inteligente que tem uma esposa que cuida da sua casa, naturalmente ele teria a obrigação de estabelecer um valor, porque aquela mulher que não está trabalhando, né, como dizem por aí, certo? Eu não troco trabalho nenhum por o trabalho que uma mulher faz dentro de casa, gente. Eu ajudo muito a minha esposa, inclusive a gente está sem secretária agora, e pense num trabalho ruim, certo? Quase todos os dias a gente divide as tarefas, eu, ela e nosso filho. Então, a gente limpa, passa pano, lava banheiro, lava prato, a gente faz tudo junto. Por quê? Porque a casa não é só dela, não, a casa é nossa. Ela não suja prato sozinho, não, a gente suja também, né? E eu e a minha esposa, a gente trabalha, né? Ambos trabalhamos. Ela trabalha na área do neuropsique, ela também atua na
no acompanhamento de crianças com dificuldade de aprendizagem, e é um trabalho cansativo, exaustivo, exige muito estudo, planejamento. Então eu não acho justo, por a gente não ter ninguém em casa, ela fazer os dois trabalhos. Eu também tenho meu trabalho e eu também tenho a minha casa junto com a minha esposa. Compreendem isso? Então, quando não há essa visão de que a mulher ela precisa também ter os seus valores e o marido não tem que estar ali regrando, né? E a esposa tem que estar se humilhando como se ela não fizesse nada, né? Essa é a impressão que a gente tem, né, de alguns relacionamentos, de alguns casamentos, onde os maridos acham que porque pagam as contas, eles mandam na vida da mulher, né? E muitos de vocês sabem que eu sou cristão, e tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, que ele começa de um jeito que os homens, né, os machistas vibram, mas quando lê o resto não é interessante. Eu não tenho certeza, mas eu acho que fica em Filipenses ou é Tessalonicenses. Não, Tessalonicenses. Que é mais ou menos assim. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E isso aí dá uma, sabe assim, os maridos ficam felizes da vida. A mulher ser submissa. O interessante é que na nossa língua o termo submissão é ficar embaixo, é ficar sob. E o termo grego, né, que foi no que foi escrito o Novo Testamento, o termo submissão, ele é de suporte. Ele não é o termo de ficar embaixo. Só que o bom do texto, quando você avança um pouquinho, quando diz mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Aí quando você avança um pouquinho no texto, você vai encontrar um ponto assim que eu acho fabuloso, onde ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja. Olha o referencial. Cristo lavou os pés dos seus apóstolos. Então, o marido que não lava os pés da sua esposa, ele não merece que ela seja submissa no sentido de suporte. Entende? Então, quando a Bíblia fala dessa submissão, ela coloca o homem numa submissão maior do que o da mulher. Porque amar, no sentido real da palavra, ele é colocar-se integralmente à disposição do outro, até para morrer por ela. Então, qual é a esposa que não é submissa a um marido que faz tudo o que ela precisa, que dá sua vida por ela, que ama ela acima das outras coisas? Porque o marido que ama a esposa, ele não abre mão dela pelos amigos, pelo futebol, por isso e por aquilo. Lógico que tanto a mulher como o homem, eles têm as suas vivências independentes. O marido gosta do futebol, não tem problema. Mas ele não pode abrir mão das necessidades da esposa pelo futebol. Certo? Ficou claro? Então, se você entendeu isso aí legal, já vai repassando aí, porque esse vídeo ele fica gravado, nesse programa ele fica gravado, aí você pode ver outras vezes e encaminha para outras pessoas, para eles começarem a entender que relacionamentos não é unitário, ele é paritário, né? O homem e a mulher têm obrigações juntos, têm necessidades juntos, e o convívio depende também da sua organização financeira. Nós vamos concluir agora esse programa e no próximo programa nós vamos dar continuidade ao mesmo tema, porque aí vocês sabem, a gente não vai deixar muito extenso para não ficar cansativo, e aí você tem a oportunidade de refletir um pouco mais, e no nosso próximo programa, quarta-feira às 8 horas da noite, a gente conclui o tema aplicado e vamos entrar em um outro tema, que é justamente o impacto nas amizades. Por ser um tema mais simples, né, o impacto nas amizades, a gente fez a divisão dos 2 programas, onde essa primeira parte aqui, que é o impacto no casamento, mais extenso, mais complexo, nós dividimos para o próximo programa, ok? Então, fica conosco, não esquece de curtir, olha aí os nossos contatos, tanto da TV como o nosso. A gente também faz acompanhamento de casais, tanto no sentido financeiro, né? Inclusive agora eu estou acompanhando um casal e montando uma planilha em comum, porque antes eles estavam justamente uma das crises, e foi numa das nossas falas que eles entenderam que aquilo que estava separando era aquilo que deveria estar unindo. Então nós estamos trabalhando isso com esse casal e apresentando que finanças não é coisa de homem. Finanças é coisa de ser humano. Todo ser humano precisa ter organização e alinhamento financeiro.
Porque, vamos ser sinceros, né? Tem uma conversinha aí que diz que dinheiro não traz felicidade. Mas eu vou ser sincero com vocês, sem dinheiro a felicidade fica complicada, né? Alimentação, lazer, saúde, tudo isso passa por um processo, né, financeiro. Então é por isso que você tem que assistir os nossos programas e você também tem que passar para as outras pessoas a importância de ter um planejamento familiar. Ok? Então, até o nosso próximo programa. Não esquece de curtir o nosso vídeo e acompanhar as nossas redes sociais. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se assim Ele nos permitir. Nossa, eu tenho tanta conta para pagar esse mês. Eu não sei mais nem o que eu faço para pagar tanta dívida. Nossa, que placa é aquela ali? Será que é o universo me dando um sinal? Eu acho que é aqui que eu vou conseguir aquele dinheiro para pagar minhas contas e sair do vermelho esse mês. E você que está precisando pagar suas contas, está no vermelho esse mês, vem aqui para GB Mais Crédito, que tem o crédito perfeito para você. Seja crédito pessoal, no seu Bolsa Família, na sua conta de energia, no seu FGTS ou consignado no BPC Loas. Além de aposentados, pensionistas e servidores públicos, aqui também tem crédito para você. Entre em contato aqui com o pessoal da GB Mais Crédito, eles vão te dar todo o suporte necessário para você saber qual o melhor crédito para você. Além de renovação, refinanciamento e também portabilidade, que é a especialidade deles. O Festival Forricó está se aproximando e você que deseja aproveitar já sabe onde ficar? Busca um lugar seguro, confortável e com tudo o que você precisa? Aqui você descansa, se diverte na nossa área de lazer, aproveita o nosso cardápio e ainda se prepara para a noite. O Hotel Ribeiro dos Ciclós proporciona aos hóspedes uma experiência única e inesquecível. Entre em contato conosco e consulte as vagas disponíveis. Aguardamos você! A Duda Center Calçados preparou um festival de ofertas para você. Estamos com descontos incríveis em toda a nossa loja. São centenas de modelos em tênis, sapatos, sandálias e muito mais para toda a sua família. Venha você também conferir as nossas novidades aqui na Duda Center Calçados. Você sabia que o leite materno pode salvar vidas? Agosto é dourado porque o leite materno vale ouro e aqui na Clínica Cândido Torres a gente acredita nesse cuidado desde o primeiro momento. Nesse mês, reforçamos o nosso compromisso com a saúde materna e infantil, incentivando o aleitamento exclusivo e o acolhimento das mães que vivem esse início tão desafiador. Agende seu atendimento e venha viver essa experiência com quem entende do início da vida. Clínica Cândido Torres, por uma maternidade mais segura e acolhedora. No Trailer dos Amigos, em Icó, Ceará, tem de tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade. Temos self-service, PF caprichado e aquele churrasco de primeira, tudo isso com aquele sabor caseiro que você ama. Vem pra cá e comprove. Rapaz, aqui é a extensão da minha casa, que eu moro aqui em frente, e assim, a amizade com o Estênio,
com churrasqueira aqui, o bicudo, com todo mundo da casa. Então aqui a comida é boa, tranquila aqui, o local é excelente. Todo dia tá aqui. Se eu não estiver aqui, eu estou viajando. Trailer dos Amigos. Estamos localizados em frente ao Fórum de Icó, Ceará. Segundo bimestre chegou e é hora de renovar as energias e o material escolar também. Aqui na Papelaria Icoense você encontra tudo em material escolar e volta com toda a motivação total. Cadernos novinhos, canetas coloridas, estojos organizados, porque material novo também dá aquele gás nos estudos. Quer economizar? Aqui na Papelaria Icoense você pode garantir até 50% de desconto. Aqui tem tudo para tornar o aprendizado do seu filho ainda mais completo. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais DEICO, reconhecido por sua atuação em defesa dos direitos dos servidores, vai além da organização da luta de classes. A entidade também oferece aos seus filiados uma ampla rede de convênios, proporcionando descontos exclusivos em diversos estabelecimentos e serviços. O sindicato na luta com você.